Olá pessoal, tudo bem? Então, ontem, dia 11, o Banco Central decidiu por unanimidade reduzir a taxa Selic dos prévios 5% para os atuais 4,5%. Para uma análise da mini ata que foi divulgada junto com a taxa e as opiniões sobre o destino das taxas nas próximas semanas e de como provavelmente essa taxa vai andar ao longo de 2020 e 2021, por favor, veja aquele vídeo, que é o de ontem, tá? No de hoje, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar as projeções para o Tesouro Direto e para os investimentos atrelados ao CDI, fazendo as devidas comparações, partindo do pressuposto de que a inflação se mantenha dentro da projeção do Boletim Focus, certo? Porque essa é que é a nossa grande variável. Claro que nós temos aí a variável da Selic em si também, mas a Selic vai variar conforme a inflação. Então, se a inflação atender ao que o Boletim Focus está prevendo, o que nós teremos? Nós teremos aí uma grande chance de acerto. Essa é a nossa realidade atual que vocês estão vendo aí na tela. A Selic é 4,5%, o CDI 100%, 4,40%, que é o que rende o Tesouro Selic também. A poupança 3,15% e a inflação para 2019, 3,8%. Agora vamos mostrar outra tela para vocês. Nessa tela aqui, eu coloquei então a rentabilidade bruta do Selic, do CDI, da poupança e a inflação. Daí com o imposto de renda e a rentabilidade líquida, certo? Aqui eu considerei no Tesouro Selic, mostrado para vocês que ele ganha, realmente o Tesouro Selic ganha do CDI 100% ficando até o final do prazo, certo? Aquela questão do spread de taxas ocorre no resgate antecipado, então ficando até o final ele realmente ganha, ele bate o 100% CDI. E aí o que acontece, gente? Claro que em 2019, nós tivemos até 31 de julho o CDI a 6,5, 6,4, Selic a 6,5. Então nós temos aí numa média, se não me engano é 5,7 este ano, o CDI, a Selic e o CDI 5,6. Então o que nós temos que considerar? Se uma inflação do nível da inflação de 2019 se repetir em 2020, nós podemos ter o que eu vou espichar aqui na tela para mostrar para vocês, que são os juros reais. Olha aí, gente. Aí o Tesouro Selic vai ter menos 0,05, o CDI menos 0,06 e a poupança com juro real negativo, menos 0,65. Os demais está quase no empate técnico, mas está como juro real negativo, ou seja, aquele juro acima da inflação, certo? Muito parecido com a situação norte-americana, em que eles têm aí uma taxa entre 1,5% e 1,75% e uma inflação de quase 2%. Lá também está com juro negativo real, não nominal ainda. Em países da Europa, o juro nominal chega a ser negativo, como, por exemplo, na Suíça. Vamos para outra tela aqui que eu quero continuar na nossa explanação. Bom, essa tela aqui, nós temos todos os pré-fixados, todos os tesouros pré-fixados, com a taxa do dia 10 de dezembro aproximada, arredondada aí, certo? Para ficar um número redondo, um pouquinho abaixo do que realmente aconteceu, para nós termos um comparativo mais realista. Bom, se CDI vai ficar ali quase no 0 a 0 com a inflação, é que para 2020 o Boletim Focus não prevê uma inflação de 3,8, prevê uma inflação de 3,6. E aí nós teríamos o 100% do CDI e o Tesouro Selic com essa pequena margem, só que acima, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer duas comparações, como vocês já estão vendo aqui,
E no caso de comparar com o CDI, nós comparamos as rentabilidades brutas. Tá? Por quê? Porque isso é o padrão do mercado. Você não vai encontrar rentabilidade líquida referente a investimentos atrelados ao CDI, a fundos, a CDBs, etc. Você vai encontrar só essa rentabilidade líquida em investimentos que não têm imposto de renda, como LCI e LCA, até o momento. Então, esse 5,20, Selic fixa a 4,5% até 2022, se essa for a média, tem instituições prevendo que cai para 4,25, outros para 4, etc, etc. E se ficar numa média de 4,5%, nós teríamos aí no pré-22 com essa taxa aqui a 118% do CDI. Tá? Eu acho um número bom, certo? Mas tem o seu risco, certo? Mas é um número muito bom. Se a Selic aumentar ao longo de 2021, ou seja, no último ano de vigência desse papel, o que vai acontecer? Por exemplo, como no boletim, na ata do Copom, a gente vê ali que essa inflação já começa, essa taxa Selic já começa a entrar em parte do ano de 2021, provavelmente ela fique no mesmo nível de 2020 e só seja aumentada, sei lá, no segundo trimestre, no segundo semestre, e pode ser que a média do período total de agora até 1º de janeiro de 2022 fique em 4,75, certo? Porque esse aumento seria gradual. Então, nós teríamos aí uma média com a taxa de agora, 5,20%, nós teríamos aí projetando uma Selic realista, já com algum aumento ao longo de 2021, nós teríamos aí tranquilamente 110% do CDI, com essa taxa de hoje. E para o pré-25, mais de 130%. Se a Selic ficar fixa por todos esses anos, até 2025, acima de 140%. Então, gente, realmente o Tesouro Direto nos prefixados ainda está oferecendo uma taxa muito acima do CDI. E eu até estava lendo aí uma análise aí de uma instituição financeira que estava dizendo que não recomendava prefixados em cenário algum. E eu discordo totalmente. Eu acho que se você quer garantir aí uma margem boa acima do CDI, você pode comprar o prefixado. Você só não deve comprar numa proporção que coloque a sua carteira em risco. Se você comprar ali uma parcela pequena da sua carteira, e como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu tenho de 8 a 10% de prefixados e vou continuar aportando nesses papéis. Já mostrei para vocês telas aí do meu pré-25. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que, por exemplo, se você segue esse conselho dessa instituição, não compra nenhum tesouro prefixado e vai comprar um produto deles a 105% do CDI, você vai estar comprando o produto deles, que eles vão estar comprando esses papéis nos leilões, tendo esta rentabilidade e vão lhe passar 105%, 106% do CDI, enfim, o que for contratado. Então, eu não vou atrás muito desse tipo de análise que diz assim, prefixados não são recomendáveis em cenário algum. Não, pelo contrário. Eu acho que tem que saber investir, tem que saber a proporção e ter uma análise realista. Com uma análise realista, a gente tem com certeza no pré-22 acima de 110% do CDI, médio já para todo o período, e do pré-25 provavelmente 130%. Quanto ao pré-29, o período é muito longo, mas vejam como os números ficam intensos, né? Fica aqui uma coisa, sendo que tem que reinvestir, tá, gente? Pré-29 ele paga juros. Até deixa eu escrever aqui CJ, que é para a gente não esquecer disso, que o pré sempre paga juros. Agora desalinhou aqui um pouco. Agora, gente, nós vamos então mostrar para vocês os demais títulos, os tesouros IPCAs. Bom, como a minha intenção era fazer uma projeção mais realista e não pegar os dados só de 2019
ou a projeção do Focus para 2020, porque 2019 eu não sei se vai acontecer novamente em 2020, certo? E eu não sei se o que estão prevendo para 2020 vai acontecer de fato. Então o que eu fiz? Eu peguei a inflação de 2019, a projeção, né? Falta um mês aí, nós já temos 3,27. É bem possível que chegue a 3,8, ou 3,7, ou 3,9, conforme a Ambima é 3,9. 2020, 2021 e 2022, eu peguei as projeções do Focus e coloquei aqui entre aspas perpetuidade. Perpetuidade é uma expressão que eu tomei emprestado do fluxo de caixa descontado, tá? Que é uma metodologia matemática que em determinado momento nós temos que determinar a taxa de perpetuidade de crescimento da empresa. Então aquela taxa ali a gente determina a partir de determinado ponto, se a nossa análise é de 5 anos, é de 10 e depois vem a perpetuidade, certo? Então eu fiz assim, a partir do 4º ano de inflação eu coloquei uma perpetuidade entre aspas. Nós tivemos, na maior parte do Plano Real, da história do Plano Real, uma meta de inflação de 4,5, certo? Então eu acredito que o próximo número de meta, que talvez fique por 10 anos como os 4,5 ficaram, seja o 3,5, certo? Então, tendo isto aqui em mente, eu calculei a inflação média conforme essas projeções aqui, certo? Isso tem que ficar bem claro. E é bom projetar assim com números mais baixos para o Tesouro IPCA para a gente não estar se iludindo com uma rentabilidade muito alta às custas da inflação, certo? Eu acho que isso aí é um erro aí que muitas pessoas cometem ao analisar o Tesouro IPCA. Bota uma inflação muito alta e acha que vai ter aquela rentabilidade expressiva. E muitas vezes não é assim, tá? Então vamos para a próxima tela. Então tá aqui a inflação média. Vejam aqui os prazos, né? Os prazos dos tesouros IPCAs com juros, aqui, aqui e aqui, e os com sem juros aqui, aqui e aqui. Vejam que essa inflação se aproxima cada vez mais do 3,5 ou 3,50, quanto mais prazos nós temos. Por quê? Porque o papel da perpetuidade fica maior, certo? Que é o que a gente não consegue prever, tá? Que é a nossa incerteza. Então a inflação até 2024 eu diria que é a mais segura nesse modelo, tá? Vamos para outra tela. Bom, então tudo bem entendido até agora, nós temos então todos os tesouros IPCAs, tá? Eu coloquei aqui o tesouro IPCA 35, com juros eu não coloquei, porque ele tem aquela diferença, né, de você estar recebendo o juro antes do vencimento, né, e você tem que reinvestir, senão o papel não vale a pena. Tenho já uma playlist completa sobre esses dois papéis, o Tesouro IPCA mais 2035 com e sem juros. E tem diferenças cruciais na abordagem desse investimento, tá? Mas para o que nós estamos analisando aqui, não importa muito essa diferença. Então nós temos as taxas no dia 10 de dezembro, que estão aqui. Qual seria a rentabilidade bruta? Rentabilidade bruta é essa taxa mais a inflação respectiva calculada pro prazo conforme essa estimativa. Estimativa, inflação anual média para o prazo em questão, e aqui no papel a rentabilidade, levando em conta a taxa dele no dia 10 de 12, que eu arredondei para baixo, e a inflação média, conforme eu mostrei nas telas anteriores. E fiz a mesma coisa com o CDI. Se a inflação se mantiver nesses níveis para a perpetuidade, como eu mostrei ali no modelo, o CDI não vai ficar muito diferente de 4,5, 4,75, talvez 5, em média no período. Não vai ficar muito diferente disso. Então, gente, tem uma boa... Opa, só um pouquinho, vou dar uma resolvida nisso. Muito bem. Então aqui está, pessoal. Rentabilidade bruta, mesmas regras que nós usamos para os prefixados para comparar ao CDI. Vamos ajeitar aqui. Ficou feio aqui. Assim.
5,89 e tal, em torno de 6% para os IPCAs mais longos, mesmo esse que paga juros. E vejam que interessante que tá, pessoal, a comparação de taxa entre o IPCA mais 2024 e 2026 com juros. O 2026 com juros está com uma taxa bem mais interessante. Como ele tem também um período maior remunerado pela inflação, ele está rendendo uma rentabilidade aí, um número mais interessante, bem mais interessante que o 24, só que tem que reinvestir os juros, tá? Todas as regrinhas que eu falei lá naquela playlist, né, que é quase um curso assim, comparando 35 sem o pagamento de juros com 35 com pagamento de juros, vale para essa comparação entre o 24 e o 26, tá? Só que o prazo é muito menor. Bom, e aí a comparação com o CDI médio. Então, uma inflação média para 2024, 3,6, para 2026, 3,58, o CDI médio pode ficar em 4,5, pode ficar em 4,75. Para 4,75 estão aqui as referências. Deixa eu só ajeitar aqui, que aqui tem o nome completo do papel no fim da tabela também. Aqui. Então vejam, ó, no 24, entre 120% e 130% do CDI, conforme for a média futura. No 26, entre 130% e 140%. Esses números são bem realistas, pessoal, porque o CDI realmente ficou muito baixo. Se a queda na taxa de juros do Brasil é estrutural, nós temos toda a convicção de que esses números aqui são realistas, certo? Mas são uma projeção, tá? Olha aí, já para os períodos mais longos, 35, 45, 50, os números começam a ficar acima de 140% do CDI, certo? Então, gente, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer o que eu sempre trouxe nos outros vídeos, mostrando para vocês, quando o Banco Central muda a taxa básica de juros da economia, o Tesouro Direto ele não perde atratividade. Ele continua muito competitivo. Só que realmente, por exemplo, no caso dos pré-fixados, vamos projetar de novo aqui, o 2022 pode em pouco tempo cair esse 5,2 para algo como 4,6, 4,5, 4,7. Aí realmente ele começa a ficar bem menos atrativo. Mesma coisa para 25. Se o pré-25 for para 5,5, vai dar ganho plus para quem comprar agora, certo? Mas é aquilo, você não pode armar uma posição, montar uma carteira só com esses papéis. Por quê? Porque você corre muito risco da oscilação da marcação a mercado. Se você está começando, eu tenho também um vídeo bem detalhado de carteiras para montar com os papéis mais seguros. E aí a gente vai incluir o Tesouro Selic. Com qual finalidade? Única e exclusiva de segurança. Segurança, segurança e segurança. É só isso. A rentabilidade mais baixa, mas seguro. Esse é o objetivo dele. É só para isso. Por exemplo, deixa eu comentar aí algumas situações que eu andei lendo nos comentários. A pessoa acha que pode investir em conta de banco digital. Acabei de ver uma atualização de um banco digital aí que quebrou, né, e teve todas as suas operações suspensas em definitivo. Ele entrou em avaliação judicial em maio e agora definitivamente quebrou. Eu me esqueci o nome, tá? E aí tem pessoas que acreditam que uma conta digital remunerada pela taxa Selic de outro banco vai ser super ultra seguro. Pois é, disse, né, que a conta é separada, né, que a segurança da conta de pagamentos, né, atrelada ao banco digital, ela é garantida pela LFT, que é o Tesouro Selic, né, que é o título público do Tesouro Nacional. Só que se um banco digital entrar em problemas, você vai ter dor de cabeça para reaver esse dinheiro. Isso é líquido e certo. Então, mas no banco digital você não paga a taxa B3, etc, etc. Não, mas eu quero segurança. E eu só tenho 100% de segurança no Tesouro Direto.
Se eu colocar qualquer intermediário entre o Tesouro Direto e a minha aplicação, pode ser o Papa. Esse risco já é maior que o próprio Tesouro Direto, por uma definição de lógica, certo? Então, se eu busco segurança, eu não vou me incomodar da taxa B3 comer um pouquinho a minha rentabilidade, porque a minha finalidade é segurança. Se eu tenho um projeto financeiro aí para 6 meses, 1 ano, eu não posso me arriscar em pré-22, por mais que eu esteja vendo que as coisas podem ficar positivas. Por quê? Porque daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses, quando eu precisar do dinheiro para o meu projeto, pode acontecer de estar aí num novembro nebuloso, né? Ou num agosto nebuloso, como aconteceu em 2019, e eu ter que vender numa taxa ruim, ser obrigado a vender numa taxa ruim. Então, gente, dinheiro que você tem compromisso e que não tem o prazo, não dá para fugir do Tesouro Selic. Tem que ser. Por quê? Porque a finalidade é segurança. Tá? Eu tenho várias carteiras no vídeo que eu mostro como começar no Tesouro Direto. Tá? Mas para aquelas pessoas que estão investindo, formando patrimônio, pensando em aposentadoria, pensando aí, de repente, investir num imóvel daqui a 10 anos, 15 anos, quem está começando a vida profissional agora, aí tudo isso que eu falei está valendo, porque a pessoa vai ter os prazos na mão, certo? Isso é fundamental. A gente pode correr o risco da marcação a mercado no Tesouro Direto sem problema nenhum, mas tem que ter o prazo na mão. Se não tiver o prazo na mão, a gente pode correr o risco sério de chegar na hora de precisar do dinheiro, ter que resgatar com, por exemplo, com a desvalorização que o IPCA 2045 teve em novembro, que foi de quase 8%. Né? Então, não pode fazer isso. Se precisa do dinheiro antes disso, tem que ser Tesouro Selic, certo? Se precisa de segurança, tem que ser Tesouro Selic. Se quer outro subterfúgio para investir e ganhar um pouquinho mais que o Tesouro Selic, não se iluda. Você está correndo mais risco sim. Tá? Como eu falei dos bancos digitais, que teve acho que é aquele banco que tem o nome de um tipo de luz que é usado para enfeite até de carro personalizado. Eles colocam aquela luz no chassi do carro, né? Acho que o nome daquele banco é aquilo, tá? Não tenho certeza. Então não dá, certo? Você corre o risco e vai ter dor de cabeça para reaver o seu dinheiro. Então tá, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Para amanhã, sexta-feira, eu tô com uma análise aí de um outro fato na área econômica brasileira, tá? Que é uma coisa que eu acho muito positiva, mas não tem prazo para acontecer. Pode acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, não sei. Não tem um prazo para acontecer, mas quando acontecer, vai ser muito positivo, muito positivo. Essa análise completa você vai ouvir sexta-feira, dia 13 de dezembro, às 7 da manhã, no canal Finanças para Ti. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.